pessoal da Engenharia Química da Unicamp. Meu nome é Maria Cristina Troncarelli, eu sou professora e trabalho em um projeto chamado Projeto Xingu de extensão da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. O tema da minha fala é os povos indígenas do Brasil e a pandemia de Covid-19. Gostaria de começar lembrando que o que nós estamos vivendo com essa pandemia é o que os povos indígenas vivem desde 1500, quando ocorreu a invasão de suas terras pelos europeus. Além desses povos terem enfrentado guerras, escravidão, também tiveram que enfrentar as doenças que eles desconheciam, trazidas pelos colonizadores europeus, como a gripe, a pneumonia, a tuberculose, sarampo e muitas outras. Os povos indígenas, na ocasião da invasão europeia, eram estimados em 6 a 8 milhões de pessoas, pertencentes a cerca de 1.300 povos. Hoje, depois desse imenso genocídio que ocorreu no Brasil, existem 305 povos, segundo o censo do IBGE de 2010, e a população indígena é de 890.960 pessoas. Esses povos vivem 35% em cidades e 65% de pessoas estão em suas terras indígenas. A evasão para a cidade está relacionada à perda de territórios, à falta de condições de vida, excesso populacional e pouca terra, além de indígenas que buscam escolarização ou que atuam em órgãos governamentais como a FUNAI, o Distrito de Saúde Indígena, e trabalham com suas comunidades, mesmo nas cidades. Outra questão que ocorre em relação à vulnerabilidade dos povos indígenas é que, vivendo em aldeias, em comunidade, em famílias extensas, isso favorece que o vírus se espalhe rapidamente. Outro problema é a questão da invasão de suas terras por garimpeiros, mineradores, grileiros, madeireiros. Fazendeiros jogam agrotóxico no entorno das terras indígenas que contaminam seus rios, suas terras. Enfim, as invasões favorecem que a contaminação pela Covid-19 ocorra. Outra questão é a vulnerabilidade dos povos indígenas, especialmente das crianças e dos idosos, em relação às infecções respiratórias agudas. Esta é uma das causas de mortalidade dos povos indígenas. Outro agravante é a rede de hospitais deficitária, sem infraestrutura, no entorno de suas terras. Eles têm que disputar com a população não indígena do entorno e vivenciam situações de preconceito, não havendo um plano do governo para que essa epidemia tivesse um planejamento e que não atingisse da maneira tão violenta como tem ocorrido. Uma das formas de enfrentamento dos povos indígenas à epidemia tem sido se retirar, se isolar no mato. As associações indígenas estão se organizando e buscando apoio, buscando levar materiais necessários para essas terras. Hoje em dia, a partir do contato, há dependência de ferramentas, de materiais para suas roças, de anzóis e muitas vezes até de água e de comida. Portanto, se não fosse o apoio das organizações indígenas, das organizações não governamentais, a situação
estaria muito, muito pior, porque essas organizações têm feito o papel que seria do Estado. A saúde indígena é organizada através de 34 distritos sanitários especiais indígenas que abrangem os estados do Brasil. Não houve um planejamento, os distritos sanitários especiais não foram equipados com equipamentos como oxímetros e concentradores de oxigênio, medicamentos, enfim, não houve um planejamento para enfrentar essa pandemia. Até 13/7, os dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil mostram que foram 13.801 casos confirmados de Covid, 130 povos atingidos e 490 mortes. Os dados da APIB, Articulação dos Povos Indígenas, diferem dos dados do Ministério da Saúde. Os dados do Ministério da Saúde não computam os indígenas que vivem nas cidades. Como falei no início, 35% da população indígena vive nas cidades. Os dados do Ministério apontam somente 202 mortes, menos que a metade das 490 constatadas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Em junho, gostaria também de contar para vocês que em junho foi aprovado pelos deputados, pelos senadores, um projeto de lei elaborado pela deputada Joênia Wapichana e por outros deputados da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. Esse projeto previa um auxílio emergencial aos povos indígenas, aos quilombolas, populações extrativistas em situações de pandemia. Embora aprovado no Congresso, esse projeto foi vetado pelo presidente da República. Esse veto foi contestado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 1 mês para que esse auxílio emergencial seja realizado. No entanto, é muito preocupante porque 1 mês é um prazo muito longo quando as contaminações por Covid têm se espalhado de uma maneira assustadora entre os povos indígenas. Eu gostaria então de conversar com vocês, pessoal da engenharia química, que uma coisa que cada um de nós pode contribuir é fazer doações para as associações indígenas. São várias, vocês podem acessar através da internet, através do site do Instituto Socioambiental. Essas doações são muito importantes para que as associações indígenas e organizações não governamentais continuem contribuindo para a saúde indígena. Gostaria também de indicar para vocês um documentário muito interessante que se chama Guerras do Brasil, episódio 1, que se encontra disponível no YouTube. Um grande abraço para vocês e gostaria muito de contar com o apoio de vocês aos povos indígenas através das associações desses povos. Um grande abraço, pessoal!